de sabedoria, de inspiração divina para nós, o saltério comentado pelos padres da Igreja. Comentar cada versículo dos Salmos com os padres da Igreja. Já estamos no Salmo de número 10 do texto hebraico, Salmo de número 9 do texto latino, já no versículo 36. Começamos então, retomamos na linha de continuidade do programa anterior. Então, vamos ao salmo que foi redigido pelo rei Davi. Como diz o versículo 1, continuamos a petição do rei Davi diante do avanço dos maus, da perversidade dos iníquos, que Deus intervenha, que Deus haja. É o mistério do sofrimento do justo, perpetrado, causado, maquinado pela iniquidade dos maus. Com a palavra, o rei Davi. Esmagai, pois, o braço do pecador perverso, persegui sua malícia, para que não subsista. Aqui nós temos uma imprecação. O que é imprecação? É um pedido a Deus para que ele cause o mal ao inimigo. É claro que, à luz da fé cristã, a interpretação literal de um versículo imprecatório como esse, ela não é admitida. Mas temos que fazer algumas pontuações. A primeira, o autor sagrado, ao pedir que Deus intervenha, ao pedir que Deus esmague o braço do pecador perverso, está pedindo segundo a mentalidade do seu tempo, segundo a lógica do seu tempo, segundo a concepção teológica e concepção de justiça do seu tempo. Nós, porém, devemos primeiro reconhecer isso. Ou seja, o autor sagrado quis dar a essas palavras esse sentido. O primeiro sentido que tem que ser reconhecido das palavras é o sentido literal. Mas a Bíblia não é interpretada apenas no seu sentido literal. Se o sentido literal para os cristãos é inconcebível porque é incompatível com o mandamento do amor, há de se buscar o sentido espiritual. E qual é o sentido espiritual de esmagar o braço do pecador perverso? Perseguir a malícia do perverso. Com a palavra Santo Agostinho. Esmagai o braço do pecador perverso. Daquele de quem acima se dizia, dominará sobre todos os seus inimigos. Chamou de braço, portanto, o seu poder, contrário ao poder de Cristo, a respeito do qual se declara, levanta-te, Senhor Deus, ergue a mão, persegui sua malícia, para que não subsista. Isto é, será julgado pelo seu pecado e perecerá por causa dele. Dessas palavras resulta claramente que por braço do Senhor se entende o próprio Filho de Deus. Olha que interessante o sentido espiritual dessa frase. Esmagar o braço do pecador perverso. Vocês se recordam que nos versículos anteriores, estendei a vossa mão, Senhor. Ou seja, estendei o vosso poder. Agora, esmagai o braço do pecador. Braço no sentido de poder. Isto é, esmagar o braço significa que o poder do pecador seja reduzido a nada. Esmague, Senhor, o braço, ou seja, esmague, Senhor, reduza a impotência, Senhor. Torne sem efeito, Senhor, o poder do pecador na minha vida. Que maravilha! Olha que beleza! Então, assim, a gente pode rezar verdadeiramente o Salmo 10 do texto hebraico, versículo 15, ou, se quisermos, o Salmo 9 do texto latino, versículo 36, nessa perspectiva. Braço aqui é o poder do pecador de me fazer mal, ou o poder que fez mal, ou o poder que pretende fazer o mal. Esmaga, Senhor, esse braço
Não é o braço no sentido material, físico do corpo humano. Não. Aliás, vocês lembram outra passagem de nosso Senhor Jesus Cristo? Se teu olho é ocasião de escândalo para ti, arranca-o fora. Ah, Jesus está pedindo então para tirar os olhos do corpo? Não é isso. Se tua mão é causa de escândalo para ti, joga-a fora. É a mão? Não. É aquilo que é ocasião de pecado. Então vejam, na linguagem de Jesus, nós temos um critério de interpretação para esse braço. O braço do pecador perverso. Não é o braço no sentido de mutilar, de cortar e jogar fora, de fazer maldade. Não, o cristão não interpreta assim para rezar o Salmo de número 9 do texto latino ou o Salmo de número 10 do texto hebraico, versículo 15. Obrigado, Santo Agostinho, porque essa magnífica interpretação vai nos ajudar tremendamente a rezar o Salmo sem esse pensamento de vingança, de causar mal físico aos nossos inimigos. Não, de forma alguma. Vamos pedir de novo, aqui agora, outra interpretação de Santo Agostinho sobre esse versículo. Vamos repetir o versículo? Esmagai, pois, o braço do pecador perverso, persegui sua malícia, para que não subsista. Embora tivesse feito tantos milagres na presença deles, não acreditavam nele. Assim se cumpria o oráculo do profeta Isaías: Senhor, quem creu em nossa pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Não que Deus Pai possua um corpo humano, ao qual o Filho esteja unido como um membro ao corpo, mas é chamado braço do Senhor, enquanto por meio dele tudo foi feito. Assim como tu chamas teu braço aquilo por meio do qual tu ages, da mesma forma o Verbo de Deus foi chamado seu braço, porque por meio do Verbo criou o mundo. Porque o homem, se quer realizar alguma coisa, deve estender o braço, senão porque a obra não responde logo à palavra. Se o homem estivesse em condições de realizar aquilo que diz sem algum movimento do corpo, a sua palavra seria o seu braço. Mas o Senhor Jesus, Filho unigênito de Deus, Pai, como não é um membro do corpo paterno, nem é uma palavra que, pensada e pronunciada, passa adiante, porque quando por meio dele foram feitas todas as coisas, já era ele o Verbo de Deus. Então veja, Deus tem um braço, o pecador tem um braço. O braço de Deus é o Verbo. Jesus utilizou essa expressão para falar do Espírito Santo também, só que ele não falou da mão, ele falou do dedo. Se é pelo dedo, num evangelho, Jesus diz, se é pelo Espírito de Deus que eu expulso os demônios, então o reino de Deus chegou até vós. Lembram disso? Em outro evangelho, ele não utiliza a palavra Espírito de Deus, utiliza dedo de Deus. Quando você confronta os dois, você chega à conclusão. O Espírito de Deus é o dedo de Deus. É o dedo do Pai e do Filho. O Pai tem um dedo? Tem. Não no sentido material. O dedo é aquela parte da mão que atua no sentido de pegar, de escrever, de deslocar, etc. Ou seja, é o prolongamento do braço. Jesus, como Verbo, é o braço do Pai. O Espírito Santo é o dedo desse braço. Aliás, aqui eu repito, não fui eu quem disse essa imagem, foi o próprio Jesus. Se é pelo dedo de Deus que eu expulso os demônios, o reino de Deus chegou até vós. Ou seja, o Espírito Santo é o dedo do Filho. E o Filho, que imagem maravilhosa aqui, é o dedo de Deus Pai. E a quem foi revelado o braço do Senhor?
Isaías 53:1, o braço do Pai, linguagem espiritual, é o Filho. Então vamos juntar agora, estamos a menos de 1 minuto do encerramento desse bloco. Imagem espiritual. Cristo é o braço de Deus Pai. O Espírito Santo é o dedo do Filho. Portanto, é o dedo da segunda pessoa da Trindade. Nós temos então a imagem já utilizada pelo profeta Isaías. O braço do Pai é o Filho. O dedo do braço é o Espírito Santo. Assim, a gente olha para esses versículos sem se assustar, sem ter uma visão antropomórfica de Deus Todo-Poderoso, porque o autor sagrado aqui está usando uma linguagem figurada. Jesus, o braço do Senhor, o braço do Pai. Não saia daí. No próximo bloco, a gente continua esse pensamento. Vamos entrar no versículo 16, ou, se quisermos, do Salmo de número 9, no texto latino, versículo 37. Com a palavra, o rei Davi. O Senhor é Rei eterno. As nações pagãs desaparecerão de seu domínio. O versículo aqui pode suscitar uma certa perplexidade nas pessoas. Deus Todo-Poderoso não domina todas as nações? Ele não é o Senhor do céu e da terra? Todas as nações não estão sob o seu jugo? Todas elas não estão sob a sua autoridade? Como é então que o rei Davi aqui diz: as nações pagãs desaparecerão de seu domínio? Quer dizer que Deus Todo-Poderoso não mais terá domínio sobre elas? Como interpretar isso? Eu vou apresentar 2 padres da igreja, Dídimo, o cego, século IV, e depois Cassiodoro, séculos V e VI. E aí a gente vai ver o que o autor sagrado quis dizer com essa afirmação. Com a palavra, primeiro, Dídimo, o cego. A terra de Deus é o coração reto. Por esta terra, as nações perecerão quando forem guiadas com a destruição da mente e de todo o mal. A nenhum pecador é permitido percorrer esta terra, pois ela pertence apenas aos justos. A respeito de quem, diz um salmo, estou certo, contemplarei a bondade do Senhor na terra dos vivos. Aqui nós temos uma leitura espiritual da expressão nações pagãs. Nações pagãs, no sentido espiritual, a destruição da mente e de todo o mal. Ou seja, enquanto o coração do homem está mergulhado nas trevas, as nações pagãs imperam. Digamos assim que o coração daquela pessoa é uma terra pagã. Ali onde Deus não é temido, Deus não é venerado, ali onde não se obedece a Deus, ali onde não se tem nenhuma atitude de submissão e de obediência a Deus, aqui está o terreno pagão. Aqui está um coração onde não há nenhum vestígio, nenhum sinal de Deus. Paganismo é precisamente isso, a ideia de Deus não existe. O temor a Deus, em consequência, não se imagina. A referência primeira de submissão, de veneração a Deus,
ela aqui não é considerada. Não existe. Agora, como é que se destrói? Como é que uma nação pagã, dentro do coração da pessoa, desaparece? Quando o coração do homem manifesta, sinceramente, aquilo que a Escritura diz, o próprio Jesus, conversão. Vamos aplicar esse princípio? As nações pagãs desaparecerão de seu domínio na parábola do filho pródigo. O filho é dito que vai para uma terra distante. Lá ele dissipa todos os seus bens numa vida devassa. Sobrevém uma fome e tribulações naquela região e ele não tem onde comer. O que comer e onde comer? E vai se empregar numa pocilga. Aqui está a terra pagã. Aqui está a nação pagã. Então ele reflete. Vejam como é que a nação pagã vai desaparecer do coração do filho. Na casa do meu pai, há comida em abundância e eu aqui passando fome. Atenção agora, vou levantar-me, vou ao meu pai e direi: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como a um servo. Levantou-se e foi. Pronto, as nações pagãs aqui desapareceram. A saber, o vínculo moral e espiritual, se quisermos, desse filho com a vida de paganismo pocilga foi rompido. Esse vínculo não existe mais. Agora, as nações pagãs desaparecem de seu domínio. Agora vamos à interpretação de Cassiodoro, um padre da igreja pouco conhecido aqui no Brasil, é verdade, mas um grande escritor dos séculos V e VI. Nasceu no ano 490 e morreu no ano 585. Depois de ser derrotado o anticristo, o eterno, santo e generoso reino do Senhor poderá vir. O mal será banido e nós poderemos ser bem-vindos no reino do Senhor, pois nele o bem-aventurado não se perturba e encontra repouso. As insídias que uma pessoa santa é obrigada a suportar neste mundo não serão mais motivo de temor. Derrota do anticristo. Aqui Cassiodoro parece que enxerga essas nações pagãs que vão desaparecer como uma alusão ao poder que está em ato neste momento, por favor. Essa figura, ela é citada muitas vezes no Novo Testamento, o anticristo, aquele que é contra Cristo, o inimigo de Cristo, o opositor de Cristo, está em ato, mas ele não é onipotente e o seu reino tem os dias contados. As nações pagãs desaparecerão. Mais na frente, Cassiodoro alude a uma coisa que o apóstolo Paulo, em tom dramático, vai dizer: nós gememos com a criação geme e sofre dores de parto, aguardando a sua gloriosa manifestação, o tema dos capítulos 7 e 8 da carta aos Romanos. Insídias. Somos acossados, somos atacados, somos provocados, somos tentados, estamos sujeitos a tantas vicissitudes enquanto estamos a caminho. Mas um dia não haverá mais, será completamente extirpada da convivência humana, na glória, essa realidade que nos fustiga, que nos causa perplexidades, que nos causa lágrimas derramadas, que nos deixam, essas realidades que nos deixam apreensivos, temerosos, receosos, enquanto estamos a caminho. Tudo isso é passível de acontecer e nos atingir e nos afligir. Nosso Senhor Jesus Cristo em nenhum momento disse que não haveria tribulações na nossa vida.
Pelo contrário, no final do Evangelho segundo João, capítulo 16, ele diz, com todo o realismo até certo ponto assustador, no mundo tereis tribulações. As tribulações tanto vêm das nossas tendências desregradas, conheço o bem que quero, faço o mal que não quero, as inclinações, para usarmos a linguagem de São João, na sua primeira carta, a concupiscência da carne, a cobiça dos olhos, a sedução do mundo, etc. Também insídias da parte dos opositores, dos inimigos, dos que são um percalço para a Mãe Igreja, para a nossa fé, para o nosso seguimento de Cristo. E, lógico, sem esquecer aquela realidade que se coloca diante da mulher no capítulo 12 do Apocalipse de São João e parte furiosa para perseguir os filhos da mulher, para travar guerra, para realizar um combate contra os filhos da mulher, aquele que, em tom muito dramático e doloroso, o apóstolo diz, nesse mesmo capítulo, versículo 12, o demônio partiu para a terra, cheio de grande ira, porque sabe que pouco tempo lhe resta. Então, a expressão nações pagãs desaparecerão é uma expressão que comporta nossas tendências desregradas, os inimigos da fé, o próprio demônio, todas essas realidades que vão desaparecer quando adentrarmos naquela realidade que os olhos não viram, os ouvidos não ouviram. Isso Deus preparou para aqueles que o amam. Assim, o salmo que estamos a comentar adquire um significado escatológico, ou seja, projeta Dídimo, Cego e Cassiodoro esse combate, essa profecia de que as nações pagãs desaparecerão do domínio do Senhor na glória, quando